Fala Consultor desta semana recebemos Gil Casella, especialista em marketing de PNL. O nosso assunto será sobre liderança. Será que qualquer pessoa pode se tornar um líder? Essa é a minha primeira pergunta. Estou muito feliz por tê-lo aqui no nosso programa. É uma honra, um prazer recebê-lo, Gil. Prazer é todo meu, Ana. Muito obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui no Piauí, em Teresina. Muito bacana. Muito obrigado. Qualquer um pode ser líder? Desde que ele queira. Ótimo. A primeira coisa que eu te digo é isso. Desde que ele queira ser líder. No primeiro momento, muitas pessoas são alçadas a essa posição de liderança e elas não desejam isso. E aí, grande parte das vezes que isso não acontece direito, que não rola legal, que não fica legal. Mas a partir do momento que ele queira ser líder, sim, aí que ele incorpora a ideia de liderar, de buscar um resultado com um time, ele tem condições de ser líder, sim. Ele precisa querer. Então, o primeiro passo é você querer. Daí, a gente tem percebido que tem tido muitos processos seletivos, em que, além de outros requisitos, colocam lá liderança. Então, como é que a gente trabalha isso? Primeiro, as empresas estão tendo cargos em que elas oferecem condições para poder exercer a liderança e outra, as pessoas estão se preparando para serem líderes. Como é que isso está nessa realidade de preparação de ambos os lados? O que eu vejo é que as empresas colocam isso como uma habilidade que a pessoa tenha em lidar com outras pessoas, em conduzir pessoas em busca de um objetivo comum. Então, essa é uma habilidade muito, muito desejada pelas empresas. E muitas pessoas se preparam para isso, até gostam dessa situação, se preparam para exercer essa liderança, talvez de uma maneira não muito, vamos dizer assim, convencional. Eu já vi muitas vezes, muitas pessoas pensam que serão líderes, mas não deixam o cargo anterior, e não deixam a função anterior. Quer dizer, não estão ainda, não fazem a própria promoção. Então, essa promoção interna tem que estar pensada e centrada. Institucionalmente elas foram promovidas, digamos assim, mas de comportamento, né, de pensamento até, elas ainda não estão nesse perfil. Esse é o maior problema que existe quando você busca uma pessoa que tem esse perfil de que queira, que você deseja uma função de liderança. A pessoa não se promoveu, ela está executando ou até pensando, raciocinando como ela fazia antigamente. Então ela tem dificuldade de dar ordem de comando, de cativar a sua equipe, né? Então ela ainda se coloca na outra condição em que ela estava anteriormente e não assumindo o papel que ela deveria ter nessa condição de gestão, de cargo que ela ocupou como líder. Exatamente, ela não consegue fazer com que as pessoas, motivar as pessoas por um objetivo comum. Liderar, existe uma situação diferente. Liderar é muito diferente de você exercer um cargo. Tem muita gente que pensa de liderança que eu sou chefe. Isso. Agora eu sou chefe, então deixa comigo que agora eu mando. Liderar é muito mais, é muito menos do que ser chefe. Né? A pessoa tem que pensar inicialmente em como conduzir as pessoas, tem que ter humildade de conduzir as pessoas em prol desse objetivo. E cada pessoa é sensível a uma coisa diferente. Cada pessoa, a neurolinguística mostra isso. Cada pessoa é sensível a uma situação diferente. Uma é sensível a uma fala, outra é sensível a um toque, a um afago, outra é sensível a uma situação de uma atenção maior, uma atenção maior. Né? E aí cabe ao líder de verdade identificar em que aspectos essas pessoas são mais sensíveis a essas situações e conduzi-las usando isso. Quer dizer, ele tem que passar uma peneira nisso. E essa pessoa, como é que eu vou sensibilizá-la para buscar esse objetivo? E aí, uma coisa que eu queria lhe dizer, se tem aquele norte já determinado, ele determina as ferramentas que atingiremos como equipe aquilo. A construção do caminho ela tem que ser individual. Então, o líder que coloca a mão para exercer a liderança em cada situação pequena da trajetória do liderado, ele acaba se perdendo. Entendi. A história diz que, por exemplo, Hitler se perdeu na Segunda Guerra nesse aspecto, porque ele queria fazer uma coisa, ele queria saber a posição de cada soldado na invasão da Rússia. E esse excesso de detalhes é prejudicial ao líder. E existem trabalhos hoje em dia no mercado de preparação das pessoas para liderar. Cursos de liderança, de imersão, enfim, tem muito isso no mercado já. O propósito disso, primeiro, tem pessoas que já nascem líder, aquela história do líder nato, e depois,
Pode-se desenvolver a liderança ao ponto dela estar preparada agora, eu tenho competências e habilidades e posso concorrer a um cargo que eu possa exercer a liderança ou determinada situação que eu possa exercer a liderança. As duas condições para mim. Existem cursos que preparam, eu tenho até uma formação nesse sentido, para que munir a pessoa de ferramentas para exercer a liderança. Sim, mas isso não significa tudo. Ela tem, o líder nunca para de se desenvolver. Mesmo ele alçado à posição de liderança, uma diretoria, uma presidência, ele tem que estar sempre se autodesenvolvendo. Ele não pode parar nunca. Então, o start pode ser dado para algumas pessoas, o que não significa sucesso de 100% dos participantes. Não significa. Porque tem muitas pessoas que recebem aquilo e elas mesmas colocam um bloqueio, mas não, eu não dou para isso, eu não sirvo para isso. E é uma barreira natural. Eu conheci muitas pessoas que trabalharam comigo, que elas não desejavam situações de liderança. Elas queriam continuar fazendo o que elas estavam. E faziam muito bem o que elas faziam. Até porque, para ter líder, tem que ter liderados, né? Já pensou todo mundo ser líder de quem? Tem que ter um exército de pessoas trabalhando. E uma pessoa interessante, é interessante falar disso também. Dentro de uma equipe, não necessariamente o líder, existe o líder, de fato, do cargo, etc., institucionalmente, mas existe o líder invisível. E essa pessoa é fundamental para que o líder, de fato, identifique esse líder invisível, porque esse é o influenciador do time. E se esse influenciador tiver em compasso com a liderança de fato, as coisas andam bem. Agora, se ele tiver contrário a essa liderança, o problema é seríssimo dentro da equipe. Eu já tive as duas situações no meu grupo. Situações em que eu identifiquei um líder invisível e trouxe esse líder para o meu lado. O sucesso foi tremendo. Com ele eu trouxe 15 pessoas. Agora, quando essa pessoa está contra a minha posição, ou uma antipatia, alguma coisa que seja, isso é terrível, é uma situação delicadíssima. Aí tem que consertar a aeronave em voo, eu tenho que identificá-lo. Se eu não conseguir trazê-lo para o meu lado, eu preciso dar um jeito de tentar trocar a equipe, inclusive começando por ele, mas eu não posso parar de exercer a atividade. O poder de influência de uma pessoa é muito grande. Se ela realmente tiver esse perfil, ela pode levar as pessoas para outro caminho que não é o do barco que você está tocando. Exatamente. E uma outra questão, essa questão da liderança dentro do ambiente da empresa, ela hoje tem sido bastante enfatizada nos programas de treinamento, né? As empresas têm se preocupado, a gente percebe isso, que as empresas têm se preocupado mais os RHs em formar as líderes, mesmo não sendo aquele que é o gestor. Então, isso é uma preocupação real dentro do ambiente corporativo. Mas as pessoas, elas entendem a real responsabilidade de ser um líder? Porque tem o ônus, mas todo lado, tem o bônus, mas todo lado também tem o ônus, né? Então tem os aspectos positivos de você exercer a liderança, mas liderança não quer dizer que você vai estar lá sempre fazendo as coisas para acontecer. Tem as dificuldades, os percalços aí que vão acontecer. E aí elas estão preparadas também para isso. Pois esse aspecto é que leva muita gente a ser alçado a uma posição de liderança e quando ele percebe que ele perdeu, por exemplo, a liberdade, uma equipe de vendas, por exemplo, o líder de vendas, ele não tem a mesma liberdade que o vendedor tem. Ele tem que cuidar, ele tem que preparar relatórios, ele tem que cuidar da equipe. Isso aconteceu comigo também, né? Quando eu estava numa empresa, eu era na área de vendas e fui alçado à posição de liderança. A minha rotina mudou completamente. E num primeiro momento eu tive um baque. Uau, caramba, quer dizer, agora eu não posso, a minha liberdade não só de rua, mas de visitar clientes, eu perdi. Eu passei a ser um gestor. E aquilo, num primeiro momento, para muita gente isso assusta. As rotinas mudam completamente, a forma de você se reportar ao líder do líder também. Então, existem momentos em que isso pode gerar uma frustração para o novo líder. Pode gerar uma frustração. Por outro lado, tem pessoas que desejaram isso a vida inteira. Então, aquilo ali, o fato de você poder influenciar, de você, não no sentido de mandar, né? No sentido de influenciar, no sentido de buscar resultados, é perfeito, é perfeito. Então, existem as duas situações, a possibilidade de dar certo ou não. Na maioria das vezes dá certo, as pessoas se dão bem, mas os anti-exemplos também acontecem. Né? Pois ótimo, Gil. Eu fico muito feliz por ter conversado aqui com você, nesse papo aqui sobre liderança, desmistificando algumas coisas, né? Que a gente às vezes acha que o preparo é difícil, que nem todo mundo pode ser, mas se preparando, tendo desejo, como você realçou aqui, eu já aprendi, né? Tem que ter o desejo para poder ir para frente e aí conseguir trabalhar a liderança. Queria que você rapidamente deixasse aqui
uma orientação, uma dica, uma fala para quem está nos ouvindo aqui, Vamos lá, a respeito da liderança. Muito bem. Não, liderar é a arte de você influenciar as pessoas a buscarem objetivos através de partes sensíveis dela. Liderar não é forçar, não é coagir. Jamais coagir uma pessoa a buscar. Porque existe aquele líder que fala, isso é uma ordem. Isso não sensibiliza ninguém para buscar um resultado. Então, é sensibilizá-la a buscar um resultado com o que ela tem de melhor. Muito bom, muito obrigada. Obrigado, Ana. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado.